Olá, meus professores queridos. Hoje eu vim aqui deixar algumas dicas sobre história, a pedido da nossa colega, a professora Eliane Guimarães. Ela dá aula no Fundamental 2, viu aí, assistiu o vídeo de língua estrangeira, né, em inglês, e pediu também aí algumas dicas para as aulas de história para o Fundamental 2. Eliane, obrigada, vamos conversar um pouquinho. Nós temos milhões de dicas, mas hoje eu tô trazendo uma, duas ou três para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Eu sou a professora Elaine Bueno, do TOP, e estou aqui com esse canal para trocarmos ideias a respeito da nossa prática docente em sala de aula. Bom, Eliane, e demais professores de história e demais professores de todas as áreas do conhecimento. Primeira coisa que eu quero estar compartilhando com vocês é que sem vontade, sem interesse, sem motivação, né? Sem a gente demonstrar para o aluno aquela paixão pelo que a gente faz, nada disso acontece de forma prazerosa. O conhecimento, então, tem que estar relacionado com algo espetacular que o professor traga para a sala de aula. Algo, como dizia Rubem Alves, né, algo espantoso. E é isso que a gente tem que criar. Eu fico imaginando assim, principalmente no Brasil, as novelas, elas são produções, né, que criam no espectador um grande interesse. E o que é a novela? A novela é a representação da vida real, com muitos desafios, amores, intrigas, expectativas. Ela retrata aquilo que a gente vive no dia a dia. E por que que a história, que é o nosso dia a dia, né, seria diferente? Também tão cheia de intrigas, de amores, de desafios, enfim, é a nossa vida, é a nossa história, é o nosso passado, é o que explica em por que estamos, onde estamos e como estamos hoje. Então, as aulas de história, elas precisam trazer esse encantamento da descoberta. Agora, uma coisa muito importante é que você possa colocar já no início da tua aula, lá no quadro para os alunos, qual é o objetivo, ou um objetivo maior que você queira atingir, né? E quais são as habilidades que você vai desenvolver com eles ao longo das aulas para que eles possam chegar naquele nível. Então, eu sempre comparo com um atleta. O atleta, quando ele vai treinar, ele sabe qual é o objetivo maior dele. Ele precisa ganhar musculatura para ele poder correr com agilidade, mais força, ter impulso na largada. Ele sabe quais são os objetivos. Então, ele vai fazer aquele exercício, vai dar o máximo de si, às vezes até a exaustão, para conseguir aquele objetivo. Então, quando ele sabe qual é o objetivo, fica muito mais fácil dele entender o exercício para aquela prática, para ele conseguir ter parâmetros para saber se ele chegou ou não naquilo que se espera. E onde é que a gente busca, né? Muitas vezes os professores, eles têm essa dificuldade de entender onde é que eu busco, quais são os objetivos. Se os livros didáticos já trazem, ótimo, eu parto dali. Mas se o livro didático não traz, e muitas vezes nem é interessante que a gente fique preso só no livro didático, né? O nosso planejamento precisa ser um planejamento mais amplo, porque o livro didático não foi elaborado. Eu sou autora de materiais didáticos para o PNLD, por exemplo, e quando a gente escreve de uma forma geral, porque a gente precisa atender todo o Brasil, não é específico para cada região, para cada município, para cada especificidade dos alunos X, Y, Z, né? Então, o professor vai pegar esse material, que é um ponto de partida, para poder adequar a sua realidade. Isso é muito importante. Então, veja só, a partir daquilo que você tem como conteúdo no livro didático, e hoje, muito além dos livros didáticos, nós temos a internet, né? Com informações assim, infinitas, eu diria que é algo sem princípio nem fim, realmente.
Então nós temos como ir adaptando a partir desses materiais e a partir de documentos oficiais do MEC, quais são os objetivos para a gente alcançar ao longo de um ano, ao longo do ensino fundamental 2, visando o final do ensino médio, né? Tudo isso tem que ser muito bem articulado entre os outros professores de área, entre os professores que compõem cada nível da educação, tá? Então eu diria assim que você pode, por exemplo, um dos documentos oficiais que eu particularmente gosto muito é a matriz de referência do Enem. Não são muitos os professores que conhecem ou que têm acesso a esse documento, principalmente porque eles acham que isso é uma coisa específica lá do terceiro ano do ensino médio. Engano. Quando eu faço as minhas palestras nas escolas, até para berçaristas eu falo, conheçam a matriz de referência do Enem. Porque todos os professores, desde lá da educação infantil, fundamental 1, 2 e médio, vão ter como objetivo final aquelas competências e habilidades. E com certeza o professor lá do terceiro ano do ensino médio não vai conseguir desenvolver 120 habilidades nos alunos em um ano. Então a gente já tem que ter essa visão a longo prazo, né? Por exemplo, que um dos objetivos lá seja assim, ó, eu trouxe aqui da matriz um exemplo para vocês. Interpretar historicamente e ou geograficamente, então aí já vinculando, né, as duas áreas que são muito próximas, interpretar histórica ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Gente, uma aula em que você possa ou ir a algum museu, né, ir lá buscar alguns documentos históricos, ou até buscar na própria comunidade os avós, os bisavós, que tem um jornal guardado, que tem ali uma certidão de casamento, que tem fotografias, né, que tem relíquias, objetos em casa. São documentos da cultura local que remontam toda uma história. A partir do momento dessa coletânea, dessa pesquisa, de algo que o aluno perceba que aquilo que ele está estudando faz parte da vida dele, faz parte, né, do cotidiano, daquilo que os seus antepassados próximos e mais distantes viveram. A hora que ele começa a perceber que há uma conexão, tudo fica muito mais interessante, né? Você montar grupos ali em sala de aula, um grupo que fique responsável por documentos do museu, fotografar, se for possível, obviamente, alunos que fiquem por conta de entrevistas com pessoas que guardem, né, na tradição oral, essa memória histórica e fazer registro. O grupo que fique responsável por coletar jornais antigos, nas próprios jornais locais, né? E aí esses grupos fazerem estudos desses documentos. Porque veja só, quando a gente fala desta habilidade, isso está na matriz de referência do Enem. O Enem vai querer saber, além dos conteúdos estudados, se o aluno consegue fazer isso, se ele consegue interpretar documentos históricos. Tá? Lembrando, né, que o Enem, e aí isso é uma base para todo um planejamento da educação básica, ele traz lá 5 eixos, que são eixos que gradativamente vão se completando, eixos cognitivos. Vamos dizer assim, são fases que o aluno vai passando, que ele vai de uma habilidade mais simples para uma mais complexa a partir do desenvolvimento, né, de cada uma delas. Então, a princípio, o aluno ele tem que dominar linguagens. Como é que nós vamos falar de história? Como é que nós vamos falar de geografia se o aluno não domina esta linguagem da memória, né? Daquilo que foi fonte histórica realmente. Então, o estudo desses materiais, ele está intimamente ligado a esse primeiro estágio cognitivo, que é o estágio do domínio das linguagens. Trabalhando isso, vai despertar no aluno assim um gosto pelo saber, para que ele possa aos poucos desenvolvendo outras habilidades. A partir, por exemplo, do domínio de linguagem histórica,
o aluno pode passar a comparar fenômenos, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou dar um exemplo para você. Há algum tempo eu fiz reunião com pais e nós fazíamos algumas oficinas de diversas áreas do conhecimento, inclusive de história, e eu fiz assim uma brincadeira muito rápida com eles, dizendo: vamos lembrar algumas coisas que nós aprendemos na escola, nas aulas de história. Por exemplo, quem aqui lembra o nome do Tiradentes? Aí um pensou, outro pensou, outro pensou, José, Joaquim, não sei o que, da Silva, Silva Xavier. Ah, mas esse é o Tiradentes ou esse é o traidor? Não, esse é o Tiradentes, ok. E qual era o nome do traidor? Ai, ficaram já ali mais uns 3 minutos para tentar lembrar, né? Tá bom. E esse personagem, ele estava ligado a que fato histórico que ainda hoje é comemorado? Ah, Inconfidência Mineira, isso eles já sabiam. Ótimo, em que data que foi? 21 de abril, tá bom. 21 de abril de que ano? Ah, pronto, aí acabou, né? Aí um já não falava, outro já não sabia, um arriscou, outro errou. Então, assim, eu falei, gente, vamos parar para pensar se tudo isso que a gente estudou a respeito, né, da Inconfidência Mineira, eram realmente os fatos relevantes. Saber o nome dos personagens, saber a data, saber em que revolução que ele participou, são dados importantes sim, mas não os principais. O que a gente precisa entender é esse contexto histórico onde esses personagens, datas, onde tudo isso estava inserido, né? Eu falei, bom, então eu quero fazer uma pergunta final para vocês. Qual é a relação? E aí então, ó, fazendo comparação, né? Já indo para uma segunda habilidade, um segundo eixo cognitivo para desenvolver uma habilidade de comparar. Eixo cognitivo, que seria comparar, compreender fenômenos. Então, eu estou compreendendo o fenômeno da Inconfidência Mineira, estou compreendendo um outro fenômeno que estava acontecendo na mesma época em um outro local, e eu vou comparar esses dois fenômenos, levantando semelhanças e diferenças. E aí veio a pergunta, então, qual é a relação entre a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa? O quê? Elaine, você tá maluca? Essas duas coisas têm relação? Nós nunca ouvimos falar isso na escola, né? Então aí é que eu acho que está realmente a grande sacada. A história não ser uma história dividida por regiões locais e por tempo, né? Porque a história linear, ela deixa muito a desejar justamente porque você não consegue fazer comparação do ontem com o hoje, com o que se quer para o futuro, tá? Então, é você buscar essas interligações, essas relações de fatos históricos. Isso é fantástico, né? A gente entender por que em dois locais, na França e no Brasil, estavam acontecendo revoluções concomitantes e o que uma interferia na outra. Porque senão se tornam fatos isolados. É história do Brasil, história geral. Primeiro a gente estuda história geral, aprende isso, aquilo. Depois a gente estuda história do Brasil. É como se as duas coisas nunca coexistissem. E as coisas vão vindo. Chega ali no máximo no presidente Vargas, né? E parece que a história mais próxima, que nos traz aí uma reflexão sobre o que está acontecendo conosco hoje, se desvincula completamente de tudo que aconteceu no passado. Então, quando os alunos começam a perceber essas conexões com o contexto e com a própria vida, nossa, isso tudo faz realmente um grande sentido, né? Além, então, de você dominar linguagens, compreender fenômenos, a partir de... Vou dar um exemplo aqui de uma habilidade relacionada à compreensão de fenômenos, tá? Tá aqui. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Tanto a primeira habilidade quanto a segunda, que eu trouxe aqui para vocês, elas fazem parte de uma competência relacionada à constituição da identidade. Olha que coisa importantíssima, né? A construção da identidade de um povo. Então, olha lá,
analisar a produção da memória pela sociedade humana, pelas diversas sociedades humanas. Então, essa habilidade está relacionada justamente a esse segundo eixo cognitivo de compreensão de fenômenos. A partir do momento que ele sabe dominar uma linguagem, que ele compreende fenômenos, o que ele pode fazer agora? Ele pode passar a enfrentar situações, problemas. Tá, então eu falei lá da Inconfidência Mineira comparando com a Revolução Francesa e posso trazer uma questão do dia a dia para que ele enfrente uma situação, problema com base naquilo que ele estudou. Olha, isso que está acontecendo hoje, com base que nós vimos na Revolução, como é que você, né, vê esse problema atual? Então as coisas vão fazendo sentido, as coisas vão se amarrando, você está com papéis, você está com objetos, você está com histórias das pessoas, tudo ali quentinho na mesa, vai se tornando realmente uma novela. Você vai criando um roteiro, né? Você vai envolvendo como se eles pudessem fazer parte dessa trama. E por fim, uma vez que eles enfrentam situações, problemas, eu acho que nós temos mais dois eixos cognitivos finais que são de suma importância para a construção de uma sociedade crítica, que é você poder construir argumentação. Então você veja, os nossos alunos hoje, na grande maioria, saem do ensino médio sem conseguir construir uma argumentação. Eles não conseguem argumentar. E eles não conseguem argumentar porque não têm repertório, porque não aprenderam a comparar, a relacionar, né? A deduzir, a induzir. Eles não foram habilidades desenvolvidas ao longo da educação básica. E por fim, quando eu consigo argumentar, e aí pode entrar, né, a dica de você fazer todo um trabalho dessa proposta de produção de texto dos seus alunos, propostas argumentativas, junto com o professor de geografia, obviamente, e com o professor de língua portuguesa. E por que não com o professor de matemática? Porque toda a história, ela traz dados estatísticos, ela traz análises de informação, né? Então, envolver outros professores e fazer disso um grande estudo de caso. E por fim, né, Eliane, eu acho que é o objetivo maior e principal que a gente precisa ter em mente nessa sucessão de eixos cognitivos, que seria você fazer propostas de intervenção social. Quer dizer, então, se eu domino uma linguagem, se eu compreendo fenômenos, se eu enfrento situações, problemas, se eu consigo construir uma argumentação, o meu próximo passo é fazer propostas de intervenção social, para que eu possa valorizar o humano, para que eu possa ser participativo, né, nesse dia a dia que eu vivo. Isso é história. É o aluno se entender como participante desta história, não como alguém que lê um texto e precisa responder questões de fixação, que ele vai encontrar a resposta no próprio texto, né? Porque se for para fazer isso, ele não precisa do professor. Hoje ele encontra essas informações para responder qualquer questão de informação, de busca de dados, ele busca no Google. Então a gente precisa enxergar o que a gente faz em sala de aula de forma muito maior. Vamos propor mais debates, vamos fazer sim a sala de aula invertida, né? De forma que o aluno possa trazer algo estudado antes, justamente para poder debater em sala de aula, para poder participar do enfrentamento de uma situação, problema. Então, eu vejo a história como algo realmente mágico, como algo encantador. Depende agora de você e dos seus colegas de história fazerem disso algo espantoso. E eu tenho certeza que você é capaz, que você vai chegar lá e que você vai me contar histórias lindas a respeito da sua sala de aula, ok? Pessoal, tô deixando aqui embaixo na descrição o link para o meu blog. Deem uma entradinha lá, tem vários textos complementares. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros professores para que a gente possa criar esta rede, essa comunidade docente com diversas trocas de informação. E traga também a sua sugestão. Todo dia eu tô gravando um videozinho respondendo aí a sua solicitação, tá bom? Beijo com amor, fiquem em paz e boa aula para vocês.